Olá, eu sou Yasmine Saboia e o Saúde em Foco está começando. Essa edição do Saúde em Foco começa com a polêmica em torno do programa Mais Médicos. Em seguida, você vai conhecer a nova classe média brasileira. E finalizando o programa, mais polêmica, vamos relembrar a tramitação da proposta de regulamentação do ato médico. A partir de agora, a saúde está em foco. Mais de 10 mil médicos, entre brasileiros e estrangeiros, foram contratados pelo programa Mais Médicos desde a sua implantação em 2013. Mas será que está na falta de médicos o problema do acesso à saúde no Brasil? A reclamação é antiga e já é comum falar que faltam médicos no Brasil. Existem médicos suficientes no Brasil, o que falta é projeto de Estado para a saúde, para levar o médico para onde precisa, que não existe esse projeto de Estado para a saúde, porque até hoje os governos fazem programas de curto prazo, com o tempo do seu mandato, para depois prestar contas ou não do que foi feito de programas. Mas segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, faltam médicos no Brasil sim. Nos últimos 8 anos, o número de postos de trabalho formal criados para médicos ultrapassou em 54 mil o número de graduados em medicina no país. De 2003 a 2011, surgiram 147 mil postos de primeiro emprego neste mercado de trabalho, contra 93 mil profissionais formados. O problema é agravado com a má distribuição. Enquanto em estados como Rio de Janeiro existem aproximadamente 3 médicos para cada 1.000 habitantes, em outros, como Maranhão, esse número não chega nem a 1. O programa Mais Médicos veio para dar uma resposta a essas que são consideradas demandas urgentes. Trata-se de um pacto assinado pela presidente Dilma Rousseff pela melhoria de infraestrutura em saúde, cujo ponto principal é tentar preencher a lacuna de profissionais que existe nas periferias das grandes cidades e nos municípios com grande vulnerabilidade social. Além disso, o programa também prevê o investimento em hospitais e unidades de saúde, a expansão do número de vagas de medicina e de residência e o aprimoramento da formação médica no Brasil. O médico passa por um processo longo de aprendizado. O médico faz o ensino fundamental, o ensino médio, faz uma faculdade, faz uma residência e ele quer realmente ter perspectivas de trabalho em que ele tem uma carreira e não só, obviamente, uma remuneração financeira elevada, mas ele quer ter uma segurança, ele quer ter uma carreira estabelecida. Essa é a principal crítica da classe médica ao programa. Cada médico receberá um salário de R$10 mil, pago diretamente pelo governo federal pelo período de 3 anos, podendo ser prorrogado por mais 3. No entanto, não há garantias de um plano de carreira consolidado após esse período. O médico não consegue imaginar que ele indo para um local sem a menor estrutura, ele consiga evoluir, né, sem ter um emprego em que haja uma carreira formulada, né, formal, e que ele não vai ter condições de educar seus filhos, por exemplo. Não é só o dinheiro chegando, caindo no bolso, que vai contar para você ir lá para o interior trabalhar. Você está submetido você está muito vulnerável quando você está numa cidade pequena e você é o único médico daquele lugar. Você tem que responder a todas as necessidades de saúde daquela população. Então, assim, você ir sozinho só por conta do dinheiro, eu não iria. A não ser que aquilo me trouxesse também algum retorno profissional, no sentido de uma qualificação melhor, de ter... Aí, sim, seria uma outra questão. Porque a experiência em si de ir para o interior é uma experiência muito interessante. 782 municípios não despertaram o interesse dos médicos brasileiros. Destes 79 municípios, a maioria localizada no interior do Norte e Nordeste, teve vagas preenchidas principalmente por médicos formados no exterior. Ao todo, foram confirmados mais de 1.600 médicos, dos quais 1.096 já atuaram no Brasil, 358 são estrangeiros e 164 são brasileiros graduados no exterior. Os médicos de outros países terão os conhecimentos em saúde pública brasileira e língua portuguesa avaliados. Outra questão polêmica entre a classe. Ano que vem eu completo 30 anos do Ministério da Saúde, no SUS, trabalhando no SUS,
E eu não sei também se eu domino totalmente o SUS, né? Eu acho que 3 semanas para a gente compreender o SUS, talvez a gente consiga oferecer as primeiras normas do SUS para esses colegas. Para a classe médica em geral, eu acho que de certa forma isso é uma unanimidade. A questão da revalidação, ela é um ponto-chave, né, na questão do enfrentamento, né, com o governo, porque todos os médicos eles concordam que é importante, sim, que a gente garanta a qualidade, pelo menos uma prova garante a qualidade. É questionável, mas é melhor do que você trazer um profissional que você não tem a menor noção do conhecimento técnico dele. A aprovação nessa etapa será a condição para que recebam um registro profissional provisório e comecem a atender a população nos municípios. A estimativa do Ministério da Saúde é que 6,5 milhões de brasileiros usuários do SUS já sejam diretamente beneficiados neste momento, embora a quantidade de profissionais cadastrados tenha atendido a apenas 10% da demanda. Mais trabalho formal, acesso ao crédito, aumento no consumo de bens e serviços. Fatores que vêm definindo o surgimento de uma nova classe média no Brasil. Eles recebem entre R$ 290 e R$ 1.000 por mês, trabalham na prestação de serviços que vão dos domésticos ao comércio e são hoje o nicho da população brasileira que mais prioriza o consumo. Entre 2003 e 2011, 40 milhões de pessoas se juntaram à classe C no país, que passou para 105 milhões de brasileiros. Esta é, segundo a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a população que compõe a nova classe média. Hoje em dia eu faço aquilo que eu tenho vontade de fazer, eu consigo comprar o que eu quero ter, coisa que você via antigamente e achava, pô, só o rico pode, o pobre não pode. Auxiliar de serviços gerais em um albergue na zona sul do Rio, Regiane viu seu poder de consumo aumentar nos últimos anos. Além do trabalho formal, onde ganha R$ 900 por mês, ela faz faxinas e vende roupas, complementando uma renda de cerca de R$ 1.300. Além de realizar o sonho de comprar um carro, ela equipou a casa. Pô, o que me deu mais felicidade foi aquela geladeira ali, que é o que eu tenho de mais caro na minha casa. Quanto é que custou? R$ 2.300. E você parcelou isso em quantas vezes? Em 10. A chamada nova classe média continua morando em comunidades, mas consome conforto. TV a cabo, mais de uma linha de telefone, computador e acesso à internet. Mas o que melhor simboliza essa nova classe social é a carteira assinada. E o trabalho formal te permite se organizar para comprar isso, né, Jane? Muito. Para o economista Cláudio Salme, brasileiros como Regiane se beneficiaram de um expressivo crescimento do mercado formal de trabalho nos últimos anos. E houve essa explosão de oportunidades de trabalho no Brasil. E ela aconteceu justamente aonde a gente precisava que acontecesse, ou seja, nas ocupações menos qualificadas dos serviços, que era o que nós dispunhamos de mão de obra. O problema é que a classe média não é uma classe por consumo. Não é? A classe média tradicional, ela é ou por educação ou por propriedade. Consumir não significa ser classe média. É uma confusão muito grande com isso. Ter um cartão de crédito não é sinal de classe média. Não é? O que é uma classe média? A classe média é uma classe que ela pode escolher, tem mais liberdade de escolhas de mobilidade social para si, para os seus filhos. Mas essa nova classe social, que se amplia, ancorada no crescimento econômico brasileiro, constrói um novo cenário. O Brasil, que um dia já foi o país do futuro, agora, segundo a presidente Dilma, caminha para se tornar um país de classe média. É que ele vai ser um país mais igual. Nós todos, na nossa vida toda, nos dedicamos a criticar a brutal desigualdade da sociedade brasileira, que ainda continua desigual, né? Então, nós todos queremos uma sociedade mais homogênea, mais igual. É muito importante que essas condições elas sejam mantidas. É muito importante que o Brasil tenha crescimento econômico. Muito importante que o Brasil mantenha sua legislação trabalhista de proteção ao trabalho, que é isso que dá, de certa maneira, essa condição, essa dignidade e essa possibilidade desse novo contingente populacional, inclusive, de verdade se tornar classe média. São 14
14 categorias entre enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e médicos que há mais de uma década discutem a regulamentação do ato médico. Em 2013, a presidente Dilma vetou diversos trechos do projeto. Você vai entender melhor essa polêmica revendo uma reportagem exibida em agosto de 2013 aqui no Canal Saúde. O projeto de lei tem o objetivo de regulamentar o exercício da medicina e data de 2002. Mas de lá para cá, uma série de discussões entre as várias entidades representativas de saúde impediram que ele fosse aprovado. São 11 anos realmente de discussão. Contudo, essas discussões não necessariamente refletem o posicionamento das 14 profissões de saúde. No dia 18 de junho, o Senado aprovou o projeto de lei para essa regulamentação, mas a polêmica continua. O motivo é que ele foi aprovado com diversos vetos da presidente Dilma Rousseff, considerando que o texto original passa por cima de alguns dos princípios básicos do Sistema Único de Saúde. É muito importante também que se mantenha o espírito de equipes multiprofissionais, com outros conhecimentos, outras competências que são o conjunto das profissões de saúde. Para o Conselho Federal de Medicina, os vetos desconfiguram a intenção original da lei. A gente considera que esses vetos desfiguram completamente a intenção do legislador. Para isso, nós temos já a lei dos outros profissionais que já limitam a sua profissão e as suas atribuições. O projeto de lei diz que é objeto da atuação do médico a saúde do ser humano e das coletividades humanas e que o profissional integrante de uma equipe de saúde deve atuar em mútua colaboração com os outros profissionais da área. O principal ponto de discordância entre as partes está no artigo 4º, pelo qual são atividades privativas do médico a formulação do diagnóstico e a prescrição terapêutica do paciente. Nesse momento, o projeto de lei segue a tramitação normal no Congresso Nacional e está prevista para hoje a análise e votação pelos deputados e senadores. Depois de 12 anos em tramitação, na madrugada do dia 21 de outubro de 2013, o ato médico foi aprovado pelo Congresso Nacional. O texto preservou os 10 vetos presidenciais, mantendo a autonomia das 13 profissões da saúde. O programa de hoje termina aqui. Eu espero você no próximo Saúde em Foco. Até lá!